Já estamos na hora. A trabalhadora da casa, Cleide, vai fazer o preparo de hoje. Boa tarde a todos. O preparo de hoje vai ser do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles. Vamos ver o que coube a nós. O perdão real é sempre acompanhado pelo esquecimento do mal recebido. Se perdoas, porém te referes ao acontecimento, estás vitalizando o erro. Trabalha a inferioridade pessoal que se fixa na lembrança do sofrimento experimentado e agradeça a oportunidade de perdoar. Como evoluir sem o teste de aprimoramento moral? O perdão que agora concede será o teu padrinho amanhã, quando necessites da benevolência e da desculpa de outras pessoas. Perdoar é sempre melhor para quem o faz. Age sempre assim e viverás. Mais uma vez a Joana está falando sobre perdão como outras mazelas que nós temos. Aprender a perdoar. É difícil, mas é uma das mazelas, uma das ferramentas que temos dentro de nós, que temos que trabalhar. Temos que aprender em cada reencarnação de todas as ferramentas que nos são dadas, para que nós possamos aprimorar, aprender, e o perdão é uma delas. O perdão você tem que começar a conscientizar antes de ir para o coração, porque para o coração é muito mais difícil. Conscientizar o porquê que você está perdoando aquele adversário. Porque às vezes você não sabe o que o adversário está pensando, o que ele passou, o que ele está sentindo. Às vezes, em outras encarnações, foi você que não o perdoou. Então, tem uma gama muito grande em relação ao perdão. Como eles pedem para que nós comecemos a trabalhar, a exercitar o perdão dentro da gente, saber por que está perdoando e aquilo ficar dentro do teu coração, ficar intrínseco dentro de você. Não adianta perdoar e daqui a pouco acontece o acontecimento, você vive aquela situação. As vibrações emitidas para eles ou para você vai retornar. Então, o esquecimento que ela fala aqui tem que ser realmente verdadeiro, aquele esquecimento que vem aqui no coração. E ela fala que você que começa a trabalhar o perdão, você tem que agradecer a Deus por poder saber perdoar. Isso é muito bonito. Meu Deus, eu estou começando a aprender o que é perdão. Então, vamos agradecer isso. E ela fala aqui, a Joana, que eu peguei uma frase dela que ela estava dizendo: quem perdoa as ofensas adquire a paz e propicia a paz para nós mesmos, né? Quem esquece o mal de que foi vítima vitaliza o bem de quem necessita. Nunca te faças inimigo de ninguém, nem aceite o desafio dos que se fazem inimigos, sintonizando na mesma faixa que eles. Se não conseguires superar a injunção penosa que os teus inimigos criam, ore por eles, peça por eles, que isso é um bem para você também. E pense neles com paz no coração. O inimigo ou adversário é alguém que enfermou. Nós todos somos espíritos doentes. Nós temos que trabalhar e ter misericórdia com o outro também. Recorda de Jesus que, mesmo vítima indébita, perdoando, rogou ao Pai que a todos perdoassem, porque eles não sabiam o que faziam. E utilizam a prece de São Francisco de Assis: perdoando que se é perdoado. Boa palestra a todos. Obrigado, Senhor, por esta tarde em que nos reunimos diante de Ti, da Tua presença. Pedimos a nossa veneranda que envolva as séries, nos estudos que preparou para a gente
e que possamos todos assimilar as ideias sobre o perdão e sobre o amor. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Que a gente sempre repete que é a nossa casa. Todos nós fomos trazidos aqui pela veneranda, pela nossa mãezinha amorosa, espíritos necessitados de um suporte firme do ponto de vista emocional, do ponto de vista espiritual, para que a gente pudesse caminhar com mais firmeza no solo do nosso velho planeta Terra, do nosso planetinha azul, e tivéssemos condições de, nas experiências pelas quais iremos passar, estamos passando, sairmos daqui com um aprendizagem bem solidificado em nossos corações. Falar de perdão é uma coisa muito complicada. Esses dias mesmo, não tem 2, 3 dias, não. Eu estava pensando sobre isso, por conta de uma ofensa. E eu me lembrei de Gandhi, quando ele disse que não perdoava os ingleses, porque, na realidade, ele não se sentia ofendido. Me lembrei de Jesus, como ela falou, perdoai porque não sabem o que fazem. E eu fiquei pensando como esse processo ainda era tão difícil dentro de mim. Eu sabia o ensino de Jesus, eu sabia o que eu precisaria fazer, mas eu não conseguia. Aí me lembrei de Joana e comecei a fazer esse movimento, essa viagem para dentro de mim. Quando Joana nos fala, e nos fala com muita propriedade, do autoconhecimento, ela sabe o que está falando. Espírito que já vem em muitas reencarnações, haja visto que vivenciou as experiências de Jesus, quando aqui esteve na Terra, ela sabia como esse processo, dentro do nosso íntimo, dentro da nossa psique, dentro do nosso emocional, como é complicado. Porque precisa, antes de tudo, que a gente se conheça. E, ao longo das várias reencarnações, a gente vem acumulando em nosso inconsciente situações, sentimentos, vivências que foram extremamente desagradáveis para nós. Ou porque nos fizeram sofrer, ou porque, principalmente, são aquelas em que nós ferimos o nosso próximo. E ferimos por quê? Por imaturidade. Porque, na realidade, se nós nos considerássemos bons ou maus, principalmente maus, estaríamos negando a misericórdia e a grandeza divina. Como é que pode um ser soberanamente bom, justo, amor, criar seres fadados a serem maus? É um contrassenso. Na realidade, todos nós sabemos, e várias vezes já foi falado aqui na nossa casa, em outras casas espíritas também, que nós temos em nós a centelha divina, ou seja, a marca de Deus. Ou seja, nós, quando Jesus falou que éramos a semelhança do Pai, é porque temos dentro de nós o quê? Esta marca, esta energia, essa essência divina, a essência de nosso Pai. E, portanto, quando ele diz que nós estamos fadados à perfeição relativa, quando Jesus nos diz isso, é porque é verdade. Então, na realidade, nós não estamos maus. Nós estamos imaturos, nós estamos inconscientes da nossa própria capacidade, nós estamos inconscientes das potencialidades que nós temos dentro de nós. Nós estamos inconscientes do que somos realmente. Espíritos imortais, filhos de Deus, que caminhamos em direção à perfeição relativa. Quando Jesus disse que nós éramos o sal da terra, a luz do mundo,
Ele sabia disso. Ele via dentro de cada um de nós, mesmo aqueles que estavam ali vilipendiando, ou atacando, ou infringindo-lhe sofrimento, que aquele que naquele momento, por imaturidade, por desconhecimento, principalmente de si próprio, estava nessa atitude ainda tão negativa, tão infeliz, um dia estaria junto a ele, direcionando, ajudando a Deus a direcionar os rumos do universo. Portanto, é necessário que nós, antes de mais nada, tenhamos a humildade de reconhecer que precisamos ouvir aquilo que nos tem sido direcionado, que nos tem sido falado, que nos tem sido aconselhado por Jesus, por tantos espíritos benfeitores, por Joana, que é a nossa mentora. Então, tudo começa no conhecimento de nós mesmos. Ah, mas isso é muito difícil. Eu não sei quem sou. Realmente, eu não sei quem sou. Eu não sei vocês. Eu estou procurando saber quem sou eu. Porque eu sei que, nesse momento, eu visto uma personagem. A personagem Ceres. Mas quantas personagens, quantas vivências eu tive ao longo da minha jornada? Seja aqui na Terra, seja em outro planeta primitivo, ou de expiações e provas, não sei. Mas quantas vivências e quantas personagens eu vivi. E com cada uma delas, eu, por desconhecer, né, o que eu era realmente, por ainda imaturidade, muitas coisas das quais eu não quero saber, eu fiz. E porque isso me traz constrangimento, isso me causa dor, me causa vergonha, me causa pavor, eu coloquei num baúzinho do meu inconsciente chamado sombra. E eu não quero saber o que é isso. Mas enquanto nós não tivermos coragem de olharmos para pelo espelho da alma e enxergarmos quem realmente somos, vamos ficar dando voltas em torno de uma mesma situação, que é o desconhecimento das nossas potencialidades. E, ao mesmo tempo, a gente pensa assim, meu Deus, se eu tenho dentro de mim a centelha divina, eu sou verdadeiramente amor. Se eu sou filha do Pai, eu sou amor. E é esse amor que tem dentro de nós que nos move a buscar cada vez mais o direcionamento, como filho pródigo, filhos pródigos que somos, em direção ao Pai. Porque, se a gente pensar bem, quando a gente adentrou o reino nominal, e a gente fala sempre isso, nós vivíamos em função da sobrevivência. E, com isso, os nossos atos eram baseados única e exclusivamente no instinto, para que a gente pudesse sobreviver. Quando a gente vê nesses programas do Discovery, da National Geographic, os animais buscando o alimento, eles não querem saber do outro. Eles atropelam qualquer um ou matam qualquer um que esteja, né, ali entre ele e o seu alimento e a sua presa. Nós já fomos mais ou menos assim quando adentramos o reino nominal. E por quê? Porque éramos maus? Não, porque ainda éramos imaturos e buscando, através das experiências, das reencarnações, conhecimento intelectual para utilizar, para que a gente pudesse desenvolver essas nossas potencialidades. E se nós olharmos agora para nós, vamos ver que já mudamos muito. Se a gente for dentro do Livro dos Médiuns, na classificação dos espíritos, né, esses dias eu me classifiquei. Eu fui preparar a aula e eu me classifiquei. Não com alegria, mas também não fiquei tão desesperada assim, mas fiquei frustrada. Eu sou um espírito neutro. O que é um espírito neutro? É aquele que não faz o mal de uma forma, vamos dizer? Isso, com vontade, ostensivamente, de caso pensado. Não faço. Mas também não faço o bem que deveria fazer. Não é verdade? Então, olha só, eu não faço o bem que eu deveria fazer, mas já não faço o mal que talvez, em tempos atrás, por ainda estar vivenciando emocionalmente
e mentalmente uma situação de barbárie, eu caminhei e cheguei até onde estou. É bem verdade que nós sabemos que muitos, por imaturidade, demoram muito mais essa caminhada. Outros aproveitam mais as experiências e vão mais rápido. Mas cada um a seu tempo. O importante é que a gente aproveite bem a cada reencarnação para que a gente possa se conhecer. E a gente se conhece através do outro. Por isso que a gente não vive uma vida solitária, a gente vive uma vida de sociedade, porque o outro é que me sinaliza o que eu realmente sou. Eu tenho muita dificuldade de lidar com pessoas autoritárias. Me causam um extremo constrangimento e me contrariam muito. E isso eu lido desde que eu era pequena. Eu ainda não era espírita, não entendia por que na minha vida eu só lidava com pessoas tão autoritárias que me causavam sofrimento. Até que eu conheci a doutrina. Até que eu conheci Joana. E até que eu comecei a pensar a respeito e cheguei a uma conclusão. É porque eu sou muito autoritária. Só que é aquele autoritarismo velado, usando artifícios, porque talvez em outras vidas eu aprendi que com a violência não leva a nada e devo ter utilizado e me causou sofrimento, e situações como essa me causam muita dor. Então, na realidade, eu devo ter aprendido que não é por esse caminho de impor sofrimento ao outro que a gente vai conseguir a tranquilidade que precisa ou a felicidade relativa dentro desse mundo. Mas eu me manipulei através da palavra doce, do jeitinho tranquilo, embutido ali estava o autoritarismo. E isso foi muito bom, porque eu vivenciei situações que me desagradaram, me reconheci neles, e aí pude buscar trabalhar em mim esse sentimento, as emoções envolvidas em todo esse processo. Quando as pessoas nos magoam, quando elas nos ferem, e nos ferem, faz parte ainda, porque se eu sou imaturo, o outro também é. Eu não posso desejar que o outro me compreenda se eu também não me disponho a compreender as limitações, as imaturidades, as dificuldades do outro. Então, quando eu começo a entender que eu também tenho dentro de mim limitações e que o outro é o meu espelho, que eu me vejo no outro, e Joana fala isso com muita propriedade. Porque, por exemplo, né, vamos citar um exemplo. Uma pessoa que seja extremamente desonesta, que passe o trator em cima do outro para aferir lucros e vantagens. Eu olho, aquilo me aborrece, mas não me causa nenhum tipo de constrangimento, rebuliço na minha alma. Por quê? Eu já devo ter incorporado, pelo menos, a honestidade em algum patamar dentro da nossa condição de espíritos imperfeitos num planeta de expiações e provas. É claro que a gente vê coisas que não são, digamos assim, boas, que são coisas nocivas, a gente se choca. Mas aquilo que nos toca profundamente é aquilo que a gente ainda tem dentro de nós. Não, isso não é verdade, não. Isso é história de Joana, para vender livro, etc. e tal. Não é, não, é verdade. Então, por que, quando se fala que, quando Jesus nos disse, perdoai para que Deus vos perdoe, como é que a gente consegue ler isso nas entrelinhas? De que maneira eu vou entender isso? Como eu posso perdoar alguém que me magoa? No livro mesmo disse, entendendo que, assim como eu tenho limitações, o outro também as tem. Mas tem uma coisa mais importante do que isso tudo. Não adianta alguém nos dizer, perdoa o seu irmão, perdoa o seu próximo, se eu não entender as minhas questões e não me perdoar. De que maneira eu estou falando isso? O que quer dizer?
aquelas situações das quais eu me envergonho, aquelas situações que eu não quero enxergar, e para isso eu coloquei lá para trás, joguei terra em cima. Eu preciso ter acesso àquilo gradativamente. E a gente tem, através de flashes que surgem no nosso consciente. E às vezes a gente não aceita, se revolta. E aí vem o quê? As depressões, as síndromes do pânico, que é justamente a não aceitação de processos que fazem parte das nossas vivências e que se superficializam e que a gente não quer enxergar, não quer ver, porque dói se enxergar como é. Eu não sei vocês, talvez vocês sejam muito mais evoluídos do que eu, mas para mim dói muito. Às vezes, quando eu tento encarar determinada coisa, eu tenho vontade de voltar. Não quero mais ver isso, mas eu me forço a ver essa situação. Porque conforme a gente vai entendendo isso, a gente vai começando a se enxergar como é. E aí ter condições de entender-se, entender as suas limitações, entender que somos espíritos a caminho. Na realidade, ninguém está aqui num planeta de expiações e provas simplesmente para expiar. A gente está aqui principalmente para aprender. E não é aprender sobre o outro, é aprender sobre nós mesmos. Porque a partir do momento que a gente comece a se compreender, comece a enxergar a própria face, entre aspas, do nosso sentimento, das nossas emoções, de nós como espíritos que somos, a gente vai ter condições de enxergar um outro daquela forma que Jesus nos ensinou. Perdoar não 7, mas 70 vezes 7. E antes que eu lance isso para o meu próximo, eu tenho que colocar isso para mim. E não vamos nos iludir. Ao longo desta reencarnação, nós vamos ter atitudes legais, sim, mas vamos ter atitudes enganosas, sim, porque faz parte do nosso processo. Então, quer dizer que, tudo bem se eu errar? Não, não é isso, mas faz parte da caminhada. Né? Jesus disse, tereis tribulações. E quando ele fala tribulações, não fala somente das expiações e das provas, fala principalmente das nossas quedas, entre aspas, diante de um caminho de espinhos que nos espera. E esse caminho de espinhos não é aquele que a gente pensa que são as dores, as provações, é aquele caminho em relação à nossa alma, ao nosso psiquismo, ao que nós somos realmente. E isso é que é o nosso espinho na carne, como a gente diz no ditado popular. Então, precisamos entender todo o nosso processo, precisamos ser firmes, não sermos facilitadores para conosco próprios, no sentido de, faz parte, sou espírito imperfeito, dei uma escorregadinha. Não é isso. Mas por que eu agi dessa forma? O que me levou a agir dessa forma? Por que eu senti isso? Por que eu olhei para o meu próximo dessa forma? Por que ele me incomoda? O que isso tem relação comigo? E dessa forma, a gente vai começando a juntar esse quebra-cabeças imenso que somos nós. Nós somos um quebra-cabeça. Quem somos nós? Me pergunto isso todo dia. Quem sou eu? Então, quando a gente começar esse processo sem pressa, com tranquilidade, com coragem, a gente vai começando a se enxergar, é claro, em pequenas coisas. Ainda tem muito caminho, muito chão pela frente, não só no planeta de expiações e provas, nas reencarnações que teremos, como no mundo de regeneração e aí por diante. Mas quando a gente começar a fazer isso, e a gente se inteirar do que somos realmente, a gente vai olhar o outro, não que aquilo não nos irrite, mas a gente vai parar e pensar, espera aí, eu também sinto isso, eu também ajo assim. Então, primeiro processo, eu entendo por que estou agindo, vou buscar refazer, vou buscar entender todo o processo que me levou a repetir
determinadas posturas que nós temos ao longo das nossas reencarnações, num automatismo em que a gente se colocou e a gente não busca sair dele. A realidade é essa. Nós achamos que é tão difícil mudar, mas a gente não quer mudar. Ou sequer quer daquela forma muito frágil, muito fraca. Porque a gente vem nesse automatismo. Ao longo dos tempos, a gente vem repetindo, e eu me pego repetindo situações, pensamentos e emoções dentro desse automatismo. Como é que eu vou romper essa cadeia? Não é com desespero, achando que eu vou me entregar a Jesus e Jesus vai resolver o meu problema. Não é assim. Jesus nos respeita muito. Deus tem um respeito por cada um de nós imenso, tanto é que nos deu o livre-arbítrio. Não somos robôs em suas mãos. Nós temos o direito de escolher. Isso é uma coisa maravilhosa. Então, é preciso que estejamos atentos. Por isso que Jesus disse, a cada dia basta o seu mal. Ou seja, vamos focar em cada uma coisa, em um sentimento, em uma emoção, algo que nos incomode. E vamos buscar entender o porquê. Mas não de uma forma doentia, não numa forma masoquista, não de uma forma sádica para conosco próprios. Você está fazendo isso, meia culpa, meia máxima culpa, como dizem alguns setores religiosos. Não. Vamos olhar para a gente com energia, como nós fazemos com os filhos, com energia, mas com caridade. Exercitando o auto-perdão. E aí sim, quando a gente começar a exercitar o auto-perdão, começar a ter um olhar generoso e compreensivo, não facilitador, mas generoso e compreensivo, para conosco próprios, aí sim, nós vamos ter condições de olhar o outro, aquele que por imaturidade, por desconhecimento, por ainda se deixar ficar preso nesse automatismo, eu terei condições de compreender e perdoar. Porque se não for assim, é muito difícil. E eu, quando falo é muito difícil, porque se torna difícil dessa forma. Como é que eu vou olhar para o outro que me fere, muitas vezes, de uma forma extremamente profunda e cruel, e dizer para ele assim, eu te perdoo? Não dá, porque sentimento a gente não força. É uma coisa que brota naturalmente. Então, por isso é que a gente tem que começar a se entender e tem que começar a trabalhar isso tudo. E quando nós olhamos para o outro, a gente tem que entender também uma coisa. O outro na nossa vida, seja familiar, seja amigo, seja companheiro de casa espírita ou de casa religiosa, seja um vizinho, seja alguém no nosso trabalho, seja o estranho que for, ele é o nosso parceiro de caminhada. Ele é o nosso parceiro de caminhada. Ele é um instrumento que Deus colocou ao nosso lado para que a gente pudesse trabalhar as nossas limitações, as nossas fragilidades e desenvolver as nossas potencialidades. Se a gente parar para pensar, ou se a gente vê alguém em sofrimento, alguém, por exemplo, que se atropelou, a gente sente aquela vontade, aquele impulso de socorrer, de aliviar. Que coisa boa. Então, a gente ganhou isso? Não. A gente já tinha isso. É um amor. É o amor que a gente foi trabalhando nas potencialidades da alma e foi exteriorizando. É como se esse amor estivesse em nós como uma semente, um germenzinho, está lá, no espírito. E é preciso que a gente regue, quando fala com suor e lágrimas, é verdade, é uma forma simbólica de dizer que a gente tem que ralar.
Ralar em que sentido? Convivendo com o outro. E conviver com o outro num planeta de expiações e provas não é algo fácil, principalmente porque a gente ainda tem dentro de nós uma coisinha chamada egoísmo, que ainda faz parte do nosso plantel de sentimentos e emoções, enquanto espíritos imperfeitos que somos. Mas atrapalha bastante. E é uma coisa que vem de dentro de nós de uma forma que não conseguimos controlar, surge. Mas quando surgir, é a pergunta, por quê? Por quê? Duas palavrinhas que são importantíssimas no nosso processo evolutivo. Por quê? Por que eu ajo assim? Por que eu sinto isso? Por que o outro me incomoda? E Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele nos deu justamente o exemplo desse entendimento da fragilidade humana. Ele não nos julgou a nenhum de nós. Ele sempre nos olhou com um olhar de misericórdia, de compreensão, mas Jesus não foi um facilitador. O que é ser facilitador? É passar a mão na cabeça. Ele não passou a mão na cabeça de ninguém. Se a gente lembrar do episódio da mulher adúltera, e tivemos uma palestra há poucos dias, né? Ele não a julgou, porque todos aqueles que estavam ali prestes a tirar a pedra, a apedrejá-la, tinham também as suas dificuldades, as suas fragilidades, mas o que acontece? Estava guardadinho, né, nesse baúzinho do inconsciente, na sombra, e eles não queriam ver, preferiram o quê? De uma forma simbólica, se eu castigo aquela ou aquele que age dessa forma, de alguma certa maneira, eu estou minimizando o problema que existe em mim. E quando Jesus falou quem estivesse em pecado, foi saindo a partir dos mais velhos, que tinham mais tempo de existência, já tinham, enfim, chutado mais o balde, e assim, consequentemente, dos mais velhos aos mais jovens. E por que Jesus não foi facilitador? Ele chegou para a mulher, perguntou, cadê os acusadores? Ela disse que já tinham ido. O que ele falou? Vá e não peques mais. Ou seja, Jesus, ele era misericordioso, mas ele era educador. Ele era educador. E é isso que Joana é para cada um de nós também, a nossa mentora querida. Quando ela nos convida a buscar esse conhecimento de nós próprios, quando ela nos convida a buscar estudar, a entender, a ter subsídios, para que a gente possa trabalhar as nossas emoções. E aí sim, o que Jesus nos falou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Como é que eu vou amar o outro? E eu estou falando amor verdadeiro, não é esse amor que a gente tem aqui na Terra, porque até para os nossos filhos. Dizem que amor de mãe é o amor que mais se aproxima do amor verdadeiro. Também acho. Mas se o filho da gente nos contraria, aquele amor já fica meio estremecido. Eu não sei vocês, de repente vocês são espíritos bem mais evoluídos. Mas comigo a coisa funciona mais ou menos assim. Aí eu tenho, opa, Séries, olha você querendo impor. Então, esse amor nosso ainda é um amor muito ligado ao egoísmo. E é preciso que a gente comece a trabalhar esse amor que existe em nós, principalmente para conosco próprio, para que a gente possa ter condições de amar o outro da forma como Jesus nos ensinou. E olha, a gente já foi tão mais duro de coração. Às vezes eu escuto pessoas dizerem assim, nossa, a gente ainda está muito ruim, a gente ainda tem que sofrer muito, a gente ainda tem que expiar bastante. Ainda temos muita coisa, mas o que é expiação? As pessoas pensam que expiação, na realidade, é castigo dos céus. Não é, não. Deus não castiga ninguém. Deus é misericórdia. Ele nos dá a oportunidade de refazer os nossos desequilíbrios. E se o desequilíbrio é da alma, se está no perispírito, por onde que ele vai ter que sair? Pelo corpo, não tem jeito, escoar. Olha que oportunidade maravilhosa. E por isso que a gente tem que buscar entender
nos cursos, ler os livros, buscar nos cursos, tirar as dúvidas, para que a gente possa entender o processo pelo qual nós estamos passando. Ninguém vem aqui para sofrer. E a gente sabe que existe uma diferença muito grande entre dor e sofrimento. Vocês já devem ter escutado. Dor é inerente a uma consequência, uma consequência de um desequilíbrio, seja físico, seja emocional. Não tem jeito. Mas sofrimento é outra coisa, é a não aceitação desse processo. E aí vem o quê? Vem as doenças físicas, mas principalmente os transtornos emocionais, que eu acho até que são piores do que as físicas, porque dói demais, gente. Dói demais. A gente vê nossos irmãos depressivos, como sofrem, por não aceitarem. Aí, quando a gente fala isso, não, mas é um absurdo. Mas Joana nos fala isso. E quando a gente se conscientizar disso e começar a buscar entender todo esse processo pelo qual nós estamos passando, e começar a buscar fazer o diferente, aí a gente vai achar o caminho das minas de ouro, ou seja, daquela suavização das nossas dores. E temos que entender também que a gente precisa muito da compreensão do outro. A gente vive, ao longo do tempo, principalmente com os familiares. Dentro da casa espírita, não, todos nós somos bonzinhos. Às vezes tem uma rusgazinha aqui, ali, mas a gente, dilui e tal. Mas dentro de casa não é assim, não. Dentro de casa não é assim. Dentro de casa a gente se mostra tal qual é. É claro que a gente ainda tem uma máscara da personagem que a gente está vivenciando. Mas a gente, de vez em quando, tira um pouquinho assim e deixa à mostra a própria face, a própria realidade. E os nossos familiares penam com a gente. Eu não sei vocês devem ser espíritos evoluídos, mas os meus penam. Os meus penam. É claro que qualidades a gente desenvolve, mas a gente ainda tem aquelas manias, que a gente diz, não, mania, não é mania. É ainda a fragilidade, dificuldade que a gente não tomou coragem, não se dispôs ainda de trabalhar. Então, os nossos companheiros precisam ter paciência conosco, todos. Seja no trabalho, porque, na realidade, a gente não enxerga, não existe espelho que mostre a alma. Aquele conto da Branca de Neve, da madrasta, que ela se olha no espelho, na realidade, ela olha aquilo que ela quer enxergar. E a gente olha no espelho da alma e só enxerga aquilo que a gente quer. Principalmente um papel que a gente gosta muito de colocar, de assumir, vítima. Não é? Eu sou sempre vítima do contexto, vítima do outro. Eu falo para o meu neto, você é vítima de você mesmo. E é verdade. As situações nas quais a gente se coloca têm uma consequência. E essa consequência pode ser agradável ou não, de acordo com a escolha que a gente fez. Então, todos aqueles que convivem conosco são aqueles que a gente precisa para trabalhar justamente essas fragilidades. E só que eles também têm suas fragilidades para trabalharem conosco. Daí a necessidade da prática da caridade. A caridade material, a gente fala que é importante. Os nossos irmãos aqui de domingo precisam da cesta básica, porque é muito difícil ficar sem ter um alimento. Mas, principalmente, a caridade, que é aquela talvez a mais difícil de fazer, é a moral. É a gente ter paciência, a gente ter compreensão. Hoje em dia, a gente vê relações se desfazendo por falta de caridade uns com os outros. Eu não vou questionar os motivos de cada um, mas a gente vê muito isso. Relações se desfazendo, sejam
de casais, sejam de filhos com pais, sejam de irmãos, sejam de amigos, por falta dessa compreensão. Por falta de tentar enxergar o outro com os mesmos olhos, né, caridosos, compreensivos, como a gente quer que os outros nos enxerguem. Por isso, é necessário que a gente esteja atento. Quando Jesus fala, né, conhecereis a verdade vos libertará. Libertará de quê? Dessa ilusão que nós temos a nosso respeito. Nós temos dois tipos de ilusões. Uma que a gente é vítima, ou então que a gente é algoz. Nem uma coisa nem outra. Somos espíritos frágeis, em processo de aprendizagem, em caminhada. Portanto, ao longo desse tempo que nós temos, nós vamos escorregar bonito várias vezes. Mas o que diz, que define o espírita? Né? É aquele, né, que faz esforços para quê? Para domar as suas más características, as suas más tendências. E é isso que a gente precisa fazer. Entender quem nós somos, entender o nosso limite, entender que o outro é um espelho para a gente, aquilo que nos incomoda no outro é aquilo que está em nós e não queremos enxergar. Entender que como nós somos carentes de compreensão, o outro também é. Se o outro resvala, magoa, nós também temos atitudes ainda assim. Se o outro cai no que a gente chama quedas morais, e por aqui no nosso Brasil nós temos tido muitos exemplos, em vez de atirarmos pedra, como os fariseus queriam fazer na época da mulher adúltera, não é que a gente vá aplaudir o erro, mas vamos orar. Porque de coisas negativas eles estão cheios. Não sejamos mais um a tacar pedra. Vamos pedir a Deus que envolva os nossos irmãos que estão assim. Vamos pedir a Deus que eles possam abrir as suas mentes, os seus corações, para as orientações dos seus mentores. É claro que, com as escolhas que fazem, como todos nós, terão que arcar com as consequências. Mas que não esteja embutido nessas consequências o nosso pensamento de acusação, um pensamento negativo de desprezo, de escárnio, de ódio. Porque também está dito assim, com a mesma medida que medires, serás medido. A quem muito se deu, se pedirá. E nós estamos recebendo bastante, gente. Só ter acesso à doutrina espírita, só ter acesso às condições que nós estamos tendo de compreender, se a gente se reportar, por exemplo, à África, caramba, tem que ter muito peito para nascer naqueles países tão miseráveis do ponto de vista social, físico, moral. Eu não gosto nem de ver no Facebook aquelas, às vezes saem retratos das crianças, coisa horrorosa. Me dói o coração. Mas eles estão lá porque eles têm condições de vivenciar aquela reencarnação. E porque algum motivo tem. Por isso, todos nós aqui, vamos buscar nos conhecer. Todo dia vamos fazer aquela perguntinha. Quem sou eu? O Filho de Deus. Mas quem sou eu? E vamos buscar nos conhecer. Para que a gente possa, em se conhecendo, buscar se entender, buscar se perdoar, sem ser um facilitador, e assim termos condições de olhar o nosso próximo, seja ele qual for, com o mesmo olhar de misericórdia que nós gostaríamos que tivessem conosco. Dessa maneira, sim, nesse processo gradativo, nós teremos condições de vivenciar o perdão em nossas vidas. Porque é assim que Deus quer que façamos. A natureza não dá saltos, e a evolução espiritual também não.
Mas é necessário que a gente queira. É necessário que a gente seja firme conosco. Compreensivos, mas firmes. Não nos deixando abater pelos espinhos, pelas pedras da caminhada, que fazem parte, e olhando o outro como uma extensão de nós mesmos. O que eu vejo no outro é aquilo que tem em mim. Que Deus nos abençoe e nos ilumine.